Olá, jovens. Eu sou o professor Carlos Nitão. Estou aqui na Faculdade 8 de Julho, na Faculdade de Direito, aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, com muita alegria, para poder conversar aqui com vocês a respeito de um tema muito interessante, né? Um tema que está aí no debate do direito administrativo, né? Que está aí no debate no mundo do direito administrativo sancionador, que é o tema a respeito do erro grosseiro, que é um instituto jurídico que está previsto no artigo 28 da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que foi alterada no ano de 2018 pela Lei 13.655 e que tem um decreto que regula essas disposições. A Lei 13.655, ela inseriu 10 novos artigos na LINDB, que vai do artigo 20 ao artigo 30, e essa aqui é a primeira dica, né, e a primeira recomendação que eu deixaria para vocês, né? Sobretudo você que, né, trabalha com a administração pública, você que é servidor, servidora, ou você que atua, né, em alguma medida com a administração pública, né? Preste muita atenção na Lei 13.655, é uma lei que a doutrina chama de Lei de Segurança Jurídica. E vamos começar aqui a fazer o recorte a respeito do tema do erro grosseiro, e aqui com um foco nas contratações públicas, mas é uma temática que ela dialoga aí com muitas áreas do direito administrativo, dialoga com aquilo que você que é servidor, você que é servidora, pratica todos os dias, que é o seu processo de tomada de decisão administrativa. O erro grosseiro, para que a gente possa começar aqui a nos situar a respeito desse tema, ele se relaciona com a conduta, né, com o comportamento que pode ser enquadrado dentro dessa perspectiva a partir do elemento subjetivo culpa. Então, a norma fala que erro grosseiro é aquela conduta que decorre de imprudência, imperícia ou negligência em um nível mais escalado, em um nível mais elevado e, portanto, se algum controlador entender que você cometeu um erro grosseiro, isso pode gerar a tua responsabilidade pessoal. E quando a norma fala gerar essa responsabilidade pessoal, significa dizer que as ações elas serão direcionadas diretamente a você, pessoa física, afastando aquele escudo de proteção do Estado, para que possa discutir eventualmente questões relacionadas com a ação regressiva. Então, preste muita atenção nessa temática do erro grosseiro, busque compreender aquilo que os doutrinadores e as doutrinadoras vêm escrevendo, tente dar uma olhada lá nos acordos do Tribunal de Contas da União. Um dos pontos que eu costumo avaliar quando a gente conversa sobre o erro grosseiro é o elemento do homem médio, que é aquela ideia de um comportamento padrão, de um comportamento mediano, que é utilizado por alguns órgãos de controle, por alguns doutrinadores, algumas doutrinadoras entendem que o comportamento do homem médio é o referencial para que a gente possa verificar se determinada conduta pode ou não ser enquadrada dentro dessa figura. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia do homem médio, porque ela traz uma generalização, ela traz um padrão abstrato de conduta, em alguma medida uma idealização, que me parece que não dialoga muito com a realidade. Então a nossa proposta é no sentido de que a conduta a respeito da compreensão do erro grosseiro, ela precisa ser analisada, ela precisa ser verificada na situação concreta. Então, dentro de um determinado contexto, considerando determinadas condições de calor, temperatura e pressão, de modo que você não pode extrair um comportamento padrão quando alguém faz uma contratação emergencial, considerando que houve uma calamidade pública, então você pode ali cometer determinados erros na avaliação dos preços, porque você tinha pouco tempo para realizar aquela pesquisa. Você não pode tratar esta conduta da mesma maneira que você trataria a realização de uma pesquisa de preço em condições normais, em que o agente tem toda
a tranquilidade necessária para pesquisar, buscar informações. Veja que nós temos aqui a mesma conduta, a realização de pesquisa de preço, mas em contextos totalmente diferentes. Então eu venho defendendo de que o enquadramento de um erro em qualquer uma dessas duas situações passa pela análise do caso concreto. Da mesma forma em que você tem um fiscal de contrato, tem uma fiscal de contrato, alguém que fiscaliza 40 contratos, alguém que fiscaliza 2, 3 contratos. Não dá para você dizer que um erro que foi cometido por um fiscal que é responsável por acompanhar 2 ou 3 contratos administrativos pode ser equiparado, né, ou pode ser considerado a partir de uma mesma perspectiva quando alguém fiscaliza 40 contratos administrativos. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que a figura do erro grosseiro ela é um conceito normativo, ela é um conceito abstrato, mas que o conteúdo dessa abstração nós extraímos a partir do caso concreto. Então, é aquilo que a LINDB fala, né, de entender a aplicação das normas dentro de um determinado contexto fático. Por isso que eu sempre falo que, para compreender uma decisão administrativa, você precisa entender as condições de calor, temperatura e pressão dentro das quais ela foi praticada. E para fechar aqui a nossa conversa, o que eu costumo sempre dizer é que a motivação da sua escolha, você dizer as razões pelas quais você entendeu que seria adequado fazer um pregão ao invés de fazer uma contratação direta ou fazer uma inexigibilidade ao invés de uma dispensa de licitação, né? A motivação demonstrando a partir das escolhas que você tinha para explicar por que uma inexigibilidade e não um pregão, é um elemento fundamental, é um elemento determinante para que o controle entenda as razões da sua escolha e possa diminuir a possibilidade de um eventual enquadramento dessa sua escolha naquilo que a lei chama de erro grosseiro, mas diminuindo, portanto, a possibilidade de você vir a ser responsabilizado pessoalmente por essas suas decisões. Tá? Essa aqui era a nossa dica. O artigo 28 da LINDB trata a respeito do erro grosseiro e o artigo 12 do decreto 9830 é quem regulamenta o artigo da LINDB, tá bom? Era isso, espero que vocês gostem, acompanhem aqui as redes sociais da Faculdade de Direito 8 de Julho e me acompanhem também nas minhas redes sociais, @CarlosNitão. Era isso, beijos e abraços e até o nosso próximo vídeo.